Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E nós vamos iniciar esse culto nos colocando na presença do Senhor, deixando com que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar, venha falar conosco. Vamos ter agora um momento de oração silenciosa, que você possa fechar os seus olhos agora, sossegar o teu coração, a tua alma, e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Se coloque na presença de Deus, descanse na presença de Deus agora, para que nós possamos nos preparar para esse culto de adoração ao Senhor. Que cada um possa fazer agora esse momento individual com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 105 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos e de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Amém, igreja? Essa é uma palavra que fala das maravilhas do Senhor, das obras maravilhosas do Senhor, do nosso Deus, em favor do seu povo, em favor da minha vida e da sua vida. Por isso nós devemos render graças ao Senhor, por isso nós devemos adorá-lo, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém, igreja? Amém. Nós vamos agora orarmos, buscando a presença do Senhor, para que Ele venha ser o único a ser glorificado, a ser adorado nesta noite. Amém? Amém. Querido, amado Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor. Ó Deus, nós Te rendemos glória, graça, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Ó Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor. Colocamos as nossas vidas no Teu altar, Pai. Ó Deus, nós nos consagramos a Ti, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Senhor. Ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Pai, receber todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, Pai. Ó Deus amado, e em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha falar de forma especial com cada um nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, acalmar o coração, Senhor, tirar toda angústia, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha acalentar a alma de cada um, Senhor amado. Ó Deus, e que possamos, ó Senhor, sair daqui, Senhor, ó Deus, diferente de que entramos, Pai. Ó Deus, nós repreendemos, Senhor, todo o poder contrário a Ti, Senhor, todo o poder do mal, Senhor amado, na vida, Senhor, de cada um dos que aqui estão, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, e receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Se coloque de pé nessa noite, queridos. Vamos juntos, numa só voz e num só espírito, adorar o nome santo do Senhor. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, mas teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha. Tu fazes que tudo Cooperem para o meu bem. tu fazes que tudo Cooperem para o meu bem. tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Só você que crê nisso, aplauda o Senhor. Exalte o nome santo dele nessa noite, aleluia.
Quantos creem que nós somos vitoriosos por aquele que nos amou? Aleluia. Querido, as nossas armas para batalharmos não é espada, não é escudo, não. As nossas armas, elas são espirituais. E se você está enfrentando uma batalha na sua vida, a maior arma que você tem agora em suas mãos é a sua adoração, é o seu clamor. Então eu convido você a abrir o seu coração e a começar a louvar, a exaltar, porque enquanto você louva, as cadeias se quebram. Enquanto você louva, as muralhas caem por terra. Enquanto você louva, o inferno fecha as portas. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, aleluia, Senhor. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu, oh aleluia, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Você crê nisso nessa noite? Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Cante, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável és, imutável és, Jesus, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és,
nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome infalível és. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não perde batalha, o nosso Deus não retrocede, o nosso Deus não desiste. Para Ele não existe impossível, não existe barreira. Oh, querido, em Cristo somos mais do que vencedores, com Ele somos mais do que vitoriosos. Por isso levante a sua cabeça, alegre o teu coração, cante o hino da vitória, porque a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cante. Vitorioso és, Na tempestade está, teu nome infalível és, os reinos vêm, teu trono acima está. teu nome imutável és. Aplauda bem forte o Senhor, só você que é vitorioso. Aleluia. Eu convido você a mergulhar mais profundo nas águas do Espírito nessa noite. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Sonda-me, com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor, enche-me com teu amor, aleluia, inunda-me
águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar em tuas águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem as alturas, nem a profundidade, nada, 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 nada pode nos separar do amor de Cristo, aleluia. Oh, diga ao Senhor: em tuas águas quero mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Aplauda Jesus bem forte, aleluia. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, enquanto nós cantamos essa canção, venha ao altar do Senhor, traga a sua oferta de amor, o seu dízimo, e deposite aqui no altar do Senhor, querido, amém? És meu tudo, És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro.
como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Eu queria que você cantasse essa canção como se você estivesse orando ao Senhor, e que você dissesse para Ele assim: és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço, oh aleluia, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Diga: eu não sou nada, eu não sou nada. Diga: eu não vivo, Senhor, eu não vivo sem ti. Sem a tua presença, sem tua presença, sem tua, eu morro. Levante a sua voz e diga: como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Aleluia. Ore comigo nessa noite, igreja do Senhor. Pai, nós te entronizamos e glorificamos o teu nome. Exaltamos o Senhor que vive e que reina para todo sempre. Declaramos que toda honra e toda glória seja dado a ti. Obrigado, Senhor, por preparar este momento peculiar a cada um de nós. Estarmos na sua presença, em uma só voz, num só espírito. Nos reunimos com seus anjos que estão no céu e declaramos que tu és santo. Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas ofertas, os nossos dízimos.
como oferta agradável a Ti, Senhor, e que a Sua presença continue a se derramar como chuva sobre nós, e aonde houver um coração quebrantado nessa noite, adentra nessa vida, Senhor, cura, sara, transforma, liberta, batiza nessa noite, eu te peço, enche este lugar, Pai, ou melhor, continua a encher este lugar com a Sua glória e a falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte mais uma vez, porque Ele merece, aleluia. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa semana nós tivemos duas situações que levou a igreja a ter um momento de oração. Hoje, no momento da escola dominical, nós falamos sobre oração. E nós cremos, nós entendemos que a oração é a que move a igreja, a oração é que transforma, através da oração nossas vidas são transformadas, através da oração Deus vem ao nosso encontro. E nós tivemos duas situações essa semana que levou a igreja ao movimento de oração, e nós vimos a resposta de Deus. E eu não quero falar eu quero deixar com que as pessoas que fizeram parte disso, eu gostaria que viesse aqui testemunhar daquilo que Deus fez. Eu não sei se é o Marcos ou a Cíntia, eu quero pedir para que eles venham aqui, que o Marcos vai falar daquilo que Deus fez. E depois eu quero pedir para que a Hilda também venha aqui e fala, e dê o testemunho daquilo que Deus fez. Resposta de oração da igreja. Saúde a todos os irmãos, Santa Paz do Senhor Jesus. Então, como o pastor bem disse, essa semana foi uma semana complicada, né? Final de semana passada, a minha filha, a mais novinha, começou com um mal-estar e aquilo foi se agravando, e ela, 2, 3 dias consecutivos, com 38, 39 graus de febre direto, e levei até o hospital 2 vezes e não passava. Tomava remédio, não passava. Tomava remédio, não passava. Até que eu estava no trabalho e quando eu recebi uma mensagem, né, o pastor convocando a igreja para nós nos prostrarmos durante pelo menos 10 minutos e convocando toda a igreja no horário marcado, né? Tinha até uma outra situação que a irmã vai testemunhar, né? E assim foi feito. A igreja se prostrou, né? E para a honra e glória de Deus, quando eu retornei na minha casa naquela mesma noite, depois do momento de oração, 11 e pouco, cheguei em casa, perguntei como é que a Esther está. A Esther a febre baixou e ela está bem. E quando foi no outro dia, tudo sumiu, tudo passou, né? Como se fosse Deus colocasse a mão, arrancasse toda aquela enfermidade, toda aquela que ela tinha passado. Não foi um dia, não foi 2 dias, foi uma semana inteira ela ruinzinha. E então, aquele momento de oração moveu o céu. Aquele momento de oração abriu, rasgou-se o véu e Deus desceu com a sua glória. E eu creio que o milagre aconteceu na minha casa. Em nome de Jesus, amém? Paz à igreja. Então, eu vou tentar resumir aqui a história do Eduardo, né, meu sobrinho. A gente estava no sítio, eu estava de férias, eu estava lá no sítio com eles lá, e o Eduardo começou a sentir um resfriado, né? No momento a gente achou que era um resfriadinho qualquer, né? Começou a tossir, a tosse seca e tal, e foi. Aí no dia que apertou mais foi na quarta-feira passada, atrasada, né?
semana atrasada. Aí ele passou mal, o meu irmão levou para uma cidade vizinha lá, o médico só examinou, mandou voltar para casa. Chegando em casa, era 9 da noite, ele foi ficando mais ruinzinho ainda, e foi. De madrugada, na quinta-feira, ele pediu para a gente vir para Maringá, falou assim, vamos levar para um médico, né, uma cidade maior, porque aqui eu acho que não vai resolver. Ele estava com muita falta de ar, que a gente achou que era até uma crise de asma, alguma coisa assim, né? Aí a gente saiu de madrugada, correndo lá para cá, chegamos aqui em Maringá, no UPA, aqui, 9 horas da manhã. 9h20, a gente tentou medicar ele, os médicos tentaram medicar ele. E ele, muito nervoso, ele não deixava ser medicado, ele não conseguia ser medicado. Aí, quando deu, 10 horas, 11 horas da manhã e meio-dia, e eles tentando sedar ele daí, né? Tentaram sedar. Uma vez não funcionou, a segunda vez não deu. Na terceira vez que foram sedar ele teve uma parada cardíaca. Aí ele foi entubado, tiveram que entubar ele, né? Aí entubaram ele e mandaram para o HU. Aí no HU ele ficou, né, no caso, na UTI, né? Ficou lá todos esses dias e eles falavam que estava estável, mas a gente via que não estava tendo aquela melhora que a gente esperava que tinha, né? E foi. Aí, nessa oração que nós fizemos, que no dia que ele tinha passado mal, que teve uma recaída lá, né? Porque daí, de tanto ar gelado no pulmão dele, deu começo de pneumonia, começou a dar infecção, inflamou mais a garganta, fechou mais a garganta dele, que estava com dificuldade. Até para ele estar, falou assim, para a gente manusear ele ali, estava difícil, né? E febre, deu muita febre naquele dia também. A gente entrou em oração, foi nessa oração que foi, né, que a igreja toda orou. No dia seguinte já teve o resultado, já que a febre não tinha dado febre, porque a previsão do médico era já para ir tentando desentubar ele já, né? E nesse resultado da queda da febre, o desinchar da garganta, amenizar o pulmão dele também, aí foi tirado a intubação dele antes de ontem. Ontem já estava melhor, hoje ele já está... A minha cunhada estava com ele até agora há pouco, lá, até que ela passou mal, coitada, lá, né? Teve que sair da sala, mas ela estava na UTI, mas já estava tendo contato com ele. Então, foi assim, da oração, no dia anterior, ele estava, já desentubaram ele, e para a honra e glória de Deus, ele está lá, está firme, está bem, já está reconhecendo os pais já, né? E vai ter agora a fisioterapia, aquela coisa toda, mas ele está bem. Graças a Deus, Deus seja louvado. Então, igreja, esse é o Deus que nós servimos. A Esther, ela vai fazer amanhã 4 aninhos. Hoje? É hoje, né? Não é amanhã, é hoje. Hoje ela está fazendo 4 anos. O Eduardo tem 2 anos, né? Então, são 2 bebês, mas Deus veio com intervenção. Isso é a resposta da oração da igreja. E esse mover de oração, igreja, nós precisamos aprender, nós precisamos nos habituar a orarmos mais. E Deus ouve muito mais as nossas orações quando nós oramos num só propósito, quando nós oramos em unidade, quando a igreja toda se coloca diante de Deus em oração, e essa oração ela move os céus. E dentro desta visão de oração, nós queremos iniciar no próximo sábado uma campanha de oração de 7 sábados. Nós vamos orar e fazer uma campanha de oração e jejum. E nós gostaríamos que toda a igreja participasse. Como é que vai funcionar? Nós vamos começar no próximo sábado, dia 15. Então nós vamos ter das 10 horas da noite, das 22 horas, até as 14 horas do outro dia, será um tempo de jejum e de oração. E nesse tempo de jejum e oração, nós teremos os momentos que toda a igreja irá orar no mesmo horário. Nós fizemos aqui, a Iraneide fez, depois nós vamos distribuir para cada irmão, para que você guarde lá no seu bolso, na sua carteira, para que você possa se lembrar, para que você coloque o seu celular para despertar. Então nós vamos começar com os horários. Nós vamos começar às 10 horas, hora que nós começarmos a orar, das 10, serão 10 minutos de oração, cada momento de oração, que a igreja estará orando, toda a igreja. Então nós vamos começar às 22, das 22 até as 22h10,
é um horário que toda a igreja vai orar. Nós vamos falar depois dos motivos pelos quais nós iremos orar. Então vamos começar às 22, das 22 até 22h10, 10 minutos. E depois nós vamos orar às 6 da manhã, das 6 às 6h10, para que a igreja toda também ore nesse mesmo horário. E depois, às 12 horas, que é o horário do almoço, das 12 às 12h10, são mais 10 minutos de oração. E depois nós vamos encerrar às 14 horas, das 14 até as 14h10, mais 10 minutos de oração, aí nós encerramos o nosso jejum, e aí depois retomamos no próximo sábado. Então, igreja, será 7 sábados, será uma campanha, que nós iremos orar por alguns motivos. E quais são esses motivos? Primeiro motivo, avivamento da igreja. O que é avivamento? Avivamento é comprometimento, é entrega, é quando nós colocamos todo o nosso ser à disposição do Senhor, para que Deus derrame da tua graça, para que Deus derrame do seu Espírito sobre nós, para que a igreja seja uma igreja que verdadeiramente cumpra os propósitos para o qual Deus nos chamou. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o local para nós podermos colocar a igreja. E, inclusive, nós estamos aí com um sonho, na verdade, e com uma proposta ousada, que nós conversamos a semana, eu, minha esposa, o Maico, a Jennifer. Qual é o objetivo? Nós encontrarmos de repente aí em algum loteamento um terreno para nós comprarmos parcelado e para nós construirmos o local para a igreja. Amém, igreja? Você crê que Deus pode providenciar isso? O nosso Deus pode providenciar isso. Nós cremos isso. Então é esse o propósito da oração pelo qual nós vamos orar. E o outro propósito é consolidação da unidade de progressão que nós iremos ter lá na colônia penal. Unidade de progressão é um lugar onde as pessoas que estão privadas de liberdade, aqueles que querem trabalhar, estudar. Então são 3 áreas que nós vamos trabalhar: trabalho, estudo e Deus. Então nós vamos trabalhar para nós consolidarmos isso agora nesse primeiro semestre desse ano. Por isso nós precisamos da oração da igreja. E a igreja que está lá no sistema penitenciário também vai receber esse lembrete aqui para orar também e participar dessa campanha. Amém? E o último motivo é conversão de pessoas que estão hoje dentro do complexo penitenciário de Maringá e da região. Então esses são os motivos, irmãos. Então nós vamos orar por 4 motivos, só você vai orar. E são pouco tempo, mas nesse tempo é para a igreja toda, nesses mesmos horários. Sabe por que isso, igreja? Para nós mostrarmos que nós estamos em unidade. Para nós nos colocarmos diante de Deus em unidade, num só propósito, pedindo e buscando aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem, o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Então nós falamos aqui, por que eu pedi para que o Marcos viesse dar o testemunho, que a Hilda viesse dar o testemunho? Porque isso é algo real, que aconteceu, que ocorreu. Por isso a igreja precisa orar, nós precisamos orar mais. Nós estamos vivendo momentos difíceis e somente nós vamos poder enfrentar esses momentos difíceis através da oração, através da unidade, na busca de Deus. Então nós precisamos nos colocar na presença do Senhor dessa forma. Então é um jejum das 22 horas até as 14 horas e 10 minutos. E os motivos estão aqui. Então depois nós iremos entregar para cada um, vamos colocar também no grupo da igreja. Então nós vamos começar no próximo sábado. Então são 7 sábados que isso irá ocorrer. Então vai começar dia 15/1 e vai terminar dia 5/3. Amém, igreja? Aquele que, se você concorda com esse propósito, se você quer fazer parte desse propósito, você pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Então nós vamos juntos buscarmos esse propósito diante do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Os irmãos que forem encontrando podem se colocando em pé para a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Querido e amado Deus, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, e clamo, Senhor, pela Tua direção na ministração desta palavra, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra, Senhor, venha encher o nosso coração, Senhor, de fé, Pai, de esperança, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha nos tocar, Senhor, nesta noite, Pai, e que o Seu nome venha a ser glorificado, Senhor. Ó Senhor, que vidas sejam impactadas, Pai, e que venhamos crer, Senhor, no Teu poder, Senhor. Que venhamos crer, Senhor, ó Deus, na Tua direção, Senhor amado, e na Tua provisão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor, e a igreja pode se assentar. Nós queremos repetir o verso 5 do texto que nós lemos, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro estava naquela prisão detido, mas a igreja orava incessantemente em favor dele. Esse capítulo de Atos, capítulo 12, ele nos traz a história da igreja primitiva. E ele fala, na verdade, da grande dificuldade, das perseguições que a igreja enfrentava naquele momento. Naquele momento a igreja passava por uma perseguição terrível. Nós vemos aqui que Tiago, irmão de João, havia sido morto por amando de Herodes. Ele havia sido morto amando do rei Herodes. E Pedro foi preso, e o objetivo do rei Herodes, o objetivo das autoridades também era de matar a Pedro,
para que eles pudessem servir de exemplo. Por quê? Eles não queriam que a igreja crescesse, eles não queriam que o poder de Deus fosse derramado sobre as pessoas, eles não queriam que o nome de Jesus fosse propagado, eles não queriam que as pessoas viessem a entregar suas vidas para Jesus. Então as autoridades, rei Herodes manda matar a Tiago, e o próximo era Pedro. Mas o que aconteceu? A igreja orou. O que a igreja fez? A igreja orou. Então, diante de uma dificuldade, diante de uma situação, qual é o caminho que nós temos? É a oração. O verso 5 diz que a igreja orou, a igreja se derramou diante de Deus, mas eles não fizeram uma oração qualquer, eles oraram com paixão. O que faz a diferença, igreja, quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, é quando nós nos colocamos diante de Deus com paixão, quando nós colocamos diante de Deus e nós derramamos o nosso coração na presença de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e clamamos. Foi, na verdade, é isso que a igreja fez, e a igreja fez isso em unidade. Toda a igreja, todos os irmãos estavam orando em prol da vida de Pedro, para que a vida dele fosse poupada, para que ele fosse liberto daquele cárcere. A igreja orava intensamente a Deus pela vida de Pedro. A expressão orava intensamente. Igreja, quantas vezes nós nos colocamos para orar por alguma situação, mas será que quando nós nos colocamos a orar por alguma situação, nós oramos com intensidade? É isso que vai fazer a diferença. Às vezes nós nos colocamos para orar e nós fazemos uma oração, e falamos hoje isso na escola dominical, que se amanhã alguém perguntar pelo que você orou, talvez você não se lembra mais. Orar intensamente é nós nos colocarmos na presença de Deus, e nos derramar, é você colocar todas as suas forças, todo o seu sentimento, é colocar todo o seu ser diante de Deus. E porque quando nós fazemos isso, e quando nós fazemos isso em unidade, quando a igreja se une nesse propósito de oração, essa oração, ela move os céus. Aquelas pessoas, eles oraram de forma intensa por Pedro e de forma fervorosa. Havia fervor naquela oração. O que acontece que muitas vezes a nossa oração não tem fervor, não tem calor, não tem sentimento, e por isso que às vezes Deus não ouve as nossas orações, e porque muitas vezes nós não estamos também em unidade quando nós nos colocamos diante de Deus. A igreja precisa estar unida. Nós colocamos esses propósitos aqui para nós orarmos. Esses são propósitos que, se nós orarmos em unidade, se nós orarmos com fervor, se nós orarmos com intensidade, se nós orarmos de forma que o nosso coração se derrame diante de Deus, que o nosso coração verdadeiramente se entregue ali nesta oração, Deus vai ouvir a nossa oração. Na verdade, nós vamos tocar os céus, porque quando há intensidade, quando há fervor, quando há derramamento realmente de tudo aquilo que nós somos diante de Deus, Deus ouve a oração. Você crê nisso, meu irmão? Se nós cremos nisso, então é tempo de nós orarmos, e orarmos desta forma. Nós precisamos, aquelas pessoas, aquela igreja, naquele momento, eles oraram a Deus, eles fizeram eles tiveram ali uma busca ferrenha. Eles não oraram só ali uma vez e esqueceram e deixaram de orar, mas eles ficaram ali todo o tempo orando. Enquanto Pedro teve uma semana na prisão, e durante aquela semana, toda aquela semana, a igreja se manteve em oração. Uma igreja orou.
Então, quando nós colocamos esses motivos diante de Deus, nós estamos colocando aqui apenas 10 minutos para nós orarmos. Então é muito pouco, mas se você tiver 10 minutos de qualidade na presença de Deus, se você verdadeiramente entender que esses motivos são importantes, que esses motivos são necessários nós orarmos por isso, eu não tenho dúvida de que Deus vai ouvir a nossa oração. Todos nós aqui, algum momento nós perdemos alguma coisa importante. Você está com alguma coisa importante na sua mão, ou ali dentro de casa, e você perde. E quando você perde alguma coisa que é importante, o que você faz? Você vai fazer de tudo para encontrar aquilo. Você vai procurar, você vai arrastar o sofá, você vai procurar no guarda-roupa, naqueles cantos, em cima do guarda-roupa, no chão, você vai puxar o tapete. Se é algo importante, você não vai medir esforços para encontrar aquilo que você perdeu. Imagina se você perder dentro de casa uma nota de R$100, você vai fazer de tudo para encontrar essa nota de R$100. Você perdeu dentro de casa, você vai fazer de tudo para achar. Você vai colocar todas as suas forças, você vai colocar todo o seu pensamento, você vai tentar lembrar aquilo que você fez, para você poder encontrar aquela nota, para que você encontrar aquilo de valor que você perdeu. Pois é, era assim que aquela igreja orava. Aquela igreja colocou todas as suas forças orando para que Pedro pudesse ser liberto daquela prisão. E igreja, é assim que nós devemos orar. Se a oração é importante, se os propósitos que você está colocando diante de Deus são importantes, você precisa colocar todos os seus esforços naquilo que Deus te dá a oportunidade de você buscar, de você encontrar. A igreja precisa entender isso. Era assim que eles oravam, e é assim que nós precisamos orar. Aquela oração que eles fizeram não foi uma oração qualquer, mas eles oravam: Senhor, ajuda Pedro, Senhor, liberta Pedro, livra Pedro do mal. E ali eles choraram diante de Deus. Foi um clamor. Qual tem sido o seu clamor? Você tem clamado pela tua família, você tem clamado pela igreja, você tem clamado por aquelas pessoas que estão à sua volta, você tem clamado a Deus pela tua própria vida, para que Deus te livre de todo mal, para que Deus mostre qual o propósito que Ele tem para a sua vida. Você tem clamado por aquilo que Deus, pelas portas que Deus tem para abrir para você. Quando eles oraram dessa forma, você sabe o que aconteceu? A oração foi atendida. A oração foi atendida. Aqui Pedro estava acorrentado a 2 soldados e tinha mais 2 que ficavam em pé ali, guardando ele. 2 soldados algemados com ele. Humanamente seria impossível. Humanamente, aquilo ali não poderia acontecer. Mas Deus mandou um anjo dele que veio ali, naquele cárcere, e abriu aquelas algemas. E os soldados nem viram. Aquela porta se abriu como se alguém apertasse um controle remoto e aquela porta se abriu. Aquelas grades se abriram e Pedro saiu e foi se encontrar com a igreja que estava orando. É assim que Deus faz, igreja. É esse o milagre que Deus faz, como Deus fez um milagre essa semana na vida da igreja. Outro exemplo que nós queremos dar, que está lá em Mateus capítulo 5, é sobre a mulher cananeia. Essa era uma mulher que Jesus estava passando, e aquela mulher tinha uma filha que se encontrava doente. A Bíblia diz que ela estava terrivelmente endemoniada.
E aquela mulher veio atrás de Jesus, pedir para que a filha fosse curada. Ela não se importou com aquelas pessoas, porque ela não era uma judia. Cananeu era uma das pessoas, inclusive, que não existia ali um relacionamento com os judeus. Mas ela veio atrás de Jesus, ela creu que Jesus poderia curar a filha dela, ela cria que Jesus poderia libertar a filha dela, e ela foi atrás de Jesus. E ela pediu para que Jesus curasse a filha dela, que estava possessa daquele demônio terrível. E aí o que Jesus responde para aquela mulher? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você fala, mas por que Jesus perguntou isso para aquela mulher? Jesus diz para ela, quando ela pede, Senhor, cura minha filha que está lá doente, está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus olha para ela e fala, mas não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Como ela não era judia, Jesus estava dizendo para ela que não era certo tirar o pão ou aquilo que era para os judeus e dar para ela. Mas Jesus, por que Jesus falou isso? Jesus não falou isso porque Jesus queria afastar aquela mulher, mas Jesus falou isso para testar a fé daquela mulher. Jesus falou isso porque Jesus conhecia o coração dela. Jesus sabia quão grande era a fé daquela mulher. E quando Jesus falou aqui isso para essa mulher, o que ela podia ter feito? Ela poderia ter desistido. Ah não, eu vim na pessoa errada. Olha o que ele fala para mim. Ah não, me comparar a um cachorro. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós achamos que nós somos diminuídos. Às vezes nós oramos de forma displicente, não oramos, não nos derramamos na presença de Deus, e às vezes a nossa oração não passa nem do teto, e aí nós falamos, Deus não me ama, Deus não ouve a minha oração. Aquela mulher, Deus falou de uma forma para ela, que ela podia, não, Jesus me tratou como um cachorro, eu vou atrás desse homem, pedir para que ele cure minha filha, eu estou saindo fora. Ela podia ter falado dessa forma, mas não. Qual foi a palavra daquela mulher? Foi uma palavra de humilhação. Sabe por que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações, igreja? Porque nós não humilhamos na presença de Deus. Porque nós não nos quebrantamos na presença de Deus. Às vezes nós chegamos na presença de Deus, mas nós queremos chegar na presença de Deus como se nós fôssemos a pessoa mais importante do mundo e queremos exigir que Deus ouça a nossa oração. Nós precisamos entender que nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Então quando Jesus fala isso para aquela mulher diz lá em Mateus capítulo 5, capítulo 15, verso 27, ela diz assim, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ou dos seus donos. O que aquela mulher está dizendo? Olha, Deus, mesmo que sejam as migalhas, essas migalhas vai fazer a diferença na minha vida. Mesmo que seja migalha, essa migalha vai curar a vida da minha filha, vai libertar a minha filha. E é isso, igreja, que nós precisamos entender, que na verdade nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Nós precisamos fazer como a igreja ali orou em favor de Pedro com unidade, em unanimidade, eles estiveram diante de Deus em oração. Nós precisamos também nos colocar diante de Deus em oração, em unidade, perseverança, orar, buscar, até que os céus sejam movidos e Deus venha ouvir a nossa oração.
E nós precisamos nos colocar diante de Deus como aquela mulher, nos quebrantando diante dele, admitindo os nossos erros, confessando os nossos pecados, sabendo que nós não somos nada, não somos ninguém, não somos merecedores de nada, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele nos atende, Ele muda a história, Ele transforma vidas. É isso que nós precisamos entender, igreja. Jesus não estava afastando aquela mulher dele, mas Jesus estava aproximando aquela mulher dele, porque ele sabia que a fé daquela mulher era grande. O que nos afasta de Deus é a nossa falta de fé. O que nos afasta de Deus é a nossa falta, muitas vezes porque nós não cremos verdadeiramente no Senhor. Jesus viu a persistência daquela mulher. E quando ele vê a fé daquela mulher, a persistência daquela mulher, a forma como aquela mulher se coloca diante dele, ele lança uma palavra e diz: a sua filha foi curada. E no mesmo dia, aquela menina foi curada. Aleluia, igreja. É assim que Deus faz. Ele faz, porque Ele é poderoso para curar, e não há impossível para Deus. Assim como era impossível diante do homem Pedro ser liberto, Deus foi lá e abriu aquelas correntes e libertou preso Pedro, e Pedro foi livre da espada de morrer naquele momento, porque Deus tinha um propósito ainda para a vida dele. Aquela mulher, Deus ouviu a oração dela, foi lá e curou a filha dela. E aquela menina foi liberta. Algumas vezes, quando a resposta para nossas orações não vem no momento que nós pedimos, muitas vezes nós presumimos ou achamos que Deus está dizendo não para nós. Mas tem uma coisa, muitas vezes a nossa oração pode não ser atendida, porque de repente aquilo que nós estamos pedindo não é o melhor para nós. Ou muitas vezes é porque Deus sabe que aquele não é o momento ainda para Ele fazer o milagre. Porque tudo tem um momento de Deus e a hora de Deus. Às vezes Deus precisa tratar algumas coisas em nós para que Ele possa fazer o milagre. Deus precisa curar algumas feridas, Deus precisa tratar às vezes algumas emoções, algumas coisas, alguns pecados escondidos, para que Ele possa fazer o milagre. Por isso nós precisamos crer e nos colocar, nos derramar na presença de Deus, e deixar com que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir na oração que Deus vai ouvir. Deus ouve a oração quando nós prevalecemos fielmente na oração, e quando nós permanecemos em Deus, quando nós não questionamos a vontade de Deus e o tempo de Deus. Deus ouve a oração quando nós oramos com toda a nossa alma, quando nós buscamos a Deus com um desejo agonizante. O que é um desejo agonizante? Quando você está buscando alguma coisa com aquela agonia, que você sabe que aquilo ali é a única tábua de salvação que você tem, aquela é a única coisa que você tem para te sustentar. Você busca aquilo com tanta força que você vai encontrar. Então é assim a nossa oração diante de Deus. Nós temos que colocar toda a nossa força, toda a nossa alma diante de Deus. Muitas vezes, muitas das nossas orações não têm sido atendidas, ou não têm poder, porque nós não colocamos os nossos corações nelas. Nós não colocamos toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Repetindo o verso 5 do texto que nós lemos, para podermos encerrar esta mensagem. Diz que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava
intensamente a Deus por ele. Ele estava detido na prisão, mas a igreja orava intensamente pela vida de Pedro. E é isso que vai fazer a diferença. Nós queremos uma igreja avivada. Quem quer uma igreja avivada? Por isso nós temos que orar intensamente. Nós temos que orar fervorosamente. Nós temos que colocar todas as nossas forças nisso, igreja, para que a nossa oração possa ser ouvida. E quando nós fazemos isso, às vezes, a comprar um local, comprar um terreno, construir, parece algo tão longe, tão distante, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Deus pode mover, de repente, de onde você nem imagina. De repente Deus levanta um recurso e as coisas acontecem, porque é isso que Deus faz. Deus muda as coisas. Aquilo que parece impossível, para Deus não é. Pode ser impossível para mim e para você, mas para mim não é. Essa semana, quando eu falei sobre isso com alguns irmãos que se encontram presos, algum disse: olha, pastor, o tempo que eu estiver aqui, o senhor pode me chamar, eu vou lá e eu vou construir essa igreja. A minha mão de obra é por minha conta. Então Deus, é isso que Deus faz. Então Deus move montanhas para abençoar os seus, para abençoar a igreja, para abençoar a sua vida. Apenas, irmãos, creia nisso, creia. Deus vai mudar a tua história. Nós temos falado, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família, Deus vai te abençoar. Deus tem bênçãos imensuráveis, bênçãos para a sua vida. Deixe Ele falar com você, deixe Ele tocar o teu coração, a tua alma, deixe Ele mudar a tua história, deixe Ele te abençoar. Apenas creia, apenas se derrame na presença dEle, que Ele vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Glória a Deus. As correntes que amarravam Pedro foram quebradas. As correntes que de repente estão prendendo a sua vida, elas vão ser quebradas. Elas vão ser quebradas. Basta você se colocar na presença de Deus, e todas as correntes serão quebradas, e a glória de Deus será derramada sobre a tua vida, e Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar o seu trabalho, e você vai ver que a tua vida, você vai prosperar em todas as áreas, porque a Bíblia diz, Deus diz, que tudo na tua vida te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Se a tua alma estiver bem diante de Deus, as bênçãos de Deus também serão derramadas sobre você. E nós cremos isso. Coloca em pé, igreja. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Eu quero que você se coloque diante de Deus, que nós possamos agora em unidade, em um só propósito, nós possamos nos colocar diante do Senhor, abrindo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos conduza num só propósito, em unidade, a buscarmos a vontade de Deus e o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a vida dessa parte do corpo de Cristo que aqui se reúne e que aqui congrega. Querido e amado, eterno e poderoso Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, mais uma vez, Pai. Ó Deus, eu quero, Senhor, clamar, Senhor, ó Deus, pela Tua intervenção, Senhor, na vida desta igreja, que é a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, desse
povo que aqui se reúne, Senhor, ó Deus, que clama pelo Teu nome, Pai, ó Deus amado, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, a tocar, Senhor, o mais íntimo de cada um, Senhor amado, e que o Senhor venha falar de forma especial com cada um, Pai, ó Deus, e que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, aumentar a fé, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha dar direcionamento, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a orar, a buscar aquilo, Senhor, que Te agrada, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui de forma especial, Pai, ó Deus amado, que o Senhor esteja tocando a cada um de forma especial, Senhor, ó Deus, e que toda a corrente, Senhor, ó Deus, todas as amarras, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, Senhor, sobre a vida, Senhor, ó Deus, dos irmãos, Senhor, sobre a vida, Senhor, de pessoas que aqui se encontram, daqueles que também nos ouvem, Senhor, pela internet, Pai, ó Deus amado, nós agora, Senhor, ó Deus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, quebradas essas correntes, Senhor, todas as amarras que Satanás tem lançado, Pai, ó Deus, e nos colocamos em oração diante de Ti, Senhor, e clamamos pela Tua intervenção, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, e que o Senhor nos conduza, Senhor, a sermos uma igreja, Senhor, que verdadeiramente Te adora, que verdadeiramente Te serve, que verdadeiramente cumpre com o Teu propósito, Senhor, aqui na terra, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nosso Deus? Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora participarmos da ceia do Senhor. Este é um momento tão especial, igreja, porque cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, é um momento de intimidade com Deus, é um momento que nós estamos recordando que se nós estamos aqui hoje, se nós podemos falar com Deus, é porque um dia Jesus morreu em nosso lugar. Nós vamos participar dessa ceia agora, lembrando que quem deveria ter sido crucificado naquela cruz seríamos nós, mas Jesus foi lá, no meu lugar, no seu lugar, e lá Ele deu a vida por nós. Lá Ele deu a vida por nós. Mas também quando nós participamos dessa mesa, nós também nos alegramos. Nós nos alegramos porque Jesus morreu na cruz, mas Ele não ficou naquele túmulo, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, e Ele fez uma promessa, que um dia iria voltar, e nós esperamos essa volta de Jesus. Nós esperamos o dia que Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar com Ele, para nós participarmos de um grande banquete, aonde toda a igreja invisível, espalhada pela face da terra, irá participar de uma grande ceia lá nos céus com Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração, igreja. Isso deve alegrar o nosso coração. Então que possamos participar desse momento. Antes de nós participarmos desse momento, a Bíblia diz que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que olhar para nós mesmos e nos examinar. O que significa isso, igreja? Significa que eu vou olhar para a minha vida, e se há algo de errado na minha vida, se há algum pecado na minha vida, eu vou examinar-me, e vou confessar isso a Deus. Vou pedir perdão a Deus por aquilo que eu estou fazendo de errado. Vou assumir um compromisso de mudança diante de Deus. E vou participar da ceia. Não significa que você não deva participar, mas o que significa é que você deve
se arrepender, confessar o seu pecado, confessar os seus erros a Deus, para que você possa participar desse momento, para que você possa participar da ceia, para que você possa comer do pão e tomar do cálice. Esse é o momento de arrependimento, esse é o momento de examinar-se a cada um. Eu não vou examinar o outro, eu vou examinar quem está ao meu lado, mas eu vou examinar a mim mesmo. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E quem é que pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles acima de 12 anos que já foram batizados, ou melhor, ou que tiveram um encontro com Jesus, que entregaram suas vidas a Jesus. Talvez você não foi batizado ainda, mas você já teve um encontro com Jesus, você já entregou sua vida para Jesus, você assumiu um compromisso, e você já fez um propósito de se batizar. Você pode participar desse momento. E quem mais? Nós entendemos pela palavra que as crianças podem participar da ceia do Senhor. Só que aí agora eu vou falar para vocês, para as crianças que estão aqui. Você, quando participa desse momento, você precisa entender que você apenas não vai comer do pão e tomar daquele suco, mas você está fazendo ali um ato que você está crendo que Jesus morreu por você. Você crê que Jesus morreu por você. E você crê que Ele cuida de você. Porque a participação da ceia é para os salvos. E quem são as únicas pessoas que nós temos certeza da salvação? Eu posso ter certeza que ele está salvo. Se hoje ele for levado, qualquer criança aqui, que ainda não está na idade da razão, se ele for levado, ele vai se encontrar com Jesus. Então ele pode participar, porque a ceia é para os salvos. E quem é mais? Aquele que depois de 12 anos, que entendeu que ele precisa de Jesus, que ele entendeu que ele precisa entregar a vida dele para Jesus, que ele entendeu que ele é pecador, que ele precisa se arrepender, confessar Jesus como Senhor e entregar a sua vida para Jesus e ser batizado. Então esse também pode participar, desde que ele tenha entendido isso. Então a ceia do Senhor é para os salvos. Então, igreja, nós vamos participar desse momento agora. É um momento especial. Eu quero pedir para que a minha esposa e a Jennifer venham aqui à frente para poder servir a ceia. Você pode ficar aí onde você está. Depois que todos receberem do pão e do cálice, nós iremos orar consagrando os elementos ao Senhor, e juntos nós iremos comer do pão e beber do cálice. Amém, igreja? Que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve,
Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos orar, consagrando esses elementos ao Senhor. Querido e amado e eterno e poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, eu consagro, Senhor, este pão, Senhor, consagro, Senhor, esse cálice a Ti agora, Pai. Ó Deus, e ao Senhor comermos desse pão e tomarmos desse cálice, ó Pai. Ó Deus amado, que, Senhor, que o Seu Santo Espírito esteja sendo derramado sobre nós, Senhor, nesse momento que recordamos, ó Senhor, da Tua morte, Senhor, mas também, Senhor, lembramos que o Senhor irá voltar, Pai. Ó Deus amado, que neste momento, Senhor, ó Deus, que esteja havendo, Senhor, cura, Senhor, restauração e libertação ao participarmos deste momento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que aqueles que nos ouvem, Senhor, ó Deus, que podem vir até aqui, Pai, que o Senhor esteja também tocando o coração, Senhor, para estar participando, Senhor, para estar conosco, Senhor. Se não more nessa cidade, Senhor, que possa, Senhor, procurar uma igreja, Senhor, ó Deus, para que também estejam, Senhor, ó Deus, participando desse momento, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Senhor Jesus, naquela noite em que Ele foi traído, Ele estava ali com seus discípulos, e Ele tomou em suas mãos aquele pão, que simbolizaria o corpo dele, que iria ser partido, queria ser entregue por nós. E Ele tomou daquele pão, e Ele partiu e disse: este é o meu corpo, que será partido por vós. Comei dele todos. Como? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Só pedir para que as crianças tomem cuidado, depois que cair o caco aqui, não ande aqui para não ter perigo de se cortar. Esse é um momento especial, igreja. E que você possa se lembrar sempre desse momento que nós compartilhamos do pão e compartilhamos do cálice, porque esse é o momento que ele demonstra unidade quando nós participamos da mesa. E quando nós falamos em oração hoje, nós falamos em unidade, que possamos ser uma igreja que viva em unidade.
Amém, irmãos? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de participarmos dessa mesa, Senhor, e podermos recordar, Senhor, recordarmos, ó Deus, das promessas, Senhor, que o Senhor fez a cada um de nós, Senhor, que um dia, Senhor, o Senhor vai voltar, e o Senhor virá, Senhor, para nos buscar, e aí então não existirá mais dor, não existirá mais lágrimas, mas existirá somente o seu consolo, Pai, a tua presença, Senhor, que é tudo para nós, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, depois então nós vamos entregar os motivos, né, de oração. Estava me esquecendo. Vamos orar pelos aniversariantes. Então nós temos a Esther, que está ali dormindo, né, com o anjinho. Os nossos aniversariantes dessa semana, o Tiago que vai fazer amanhã, né? É por isso que eu confundi. A Esther está fazendo hoje, o Tiago faz amanhã, a Sueli também não está aqui, mas faz aniversário amanhã. Acho que são as 3 pessoas, né? Amém. Então nós vamos orar pelos aniversariantes. Eu quero chamar minha esposa para vir aqui orar pelos aniversariantes, para orar pelos nossos anjinhos, para que Deus esteja abençoando, cuidando e possamos agradecer pela vida deles. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo dom da vida, ó Pai. Obrigada pela vida dos nossos irmãos, porque o Senhor tem cuidado deles, tem amado, o Senhor tem protegido, tem cuidado, tem abençoado, Pai. Nós te damos graças pela vida da Esther, pela vida do Tiago, pela vida da Sueli. Senhor, que o Senhor continue a abençoá-los, Senhor. E nós queremos dizer que nós os amamos, Senhor. Te agradecemos pelas vidas dele, pelas suas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que você possa ser com Jesus muito fiel e uma linda coroa receber lá no céu, no céu, no céu. Estamos encerrando esse culto coletivo, mas como sempre nós dissemos, que continuemos a cultuá-lo, onde nós estivermos. Amém, igreja? A igreja receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor poderoso, amor profundo, amor de Deus, e a maravilhosa, grandiosa, poderosa, graciosa presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um no decorrer dessa semana, e a igreja do Senhor que aqui se reúne diga amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe, uma boa semana e